simplesmente por te amar. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 13 e vamos ler do versículo 24 até o versículo 30. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A boa semente é plantada, como diz aqui o texto, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Então, a boa semente é semeada no campo, no seu campo. Só que o inimigo aproveita e também infiltra ou planta o joio no meio dessa semente boa. E ele diz aqui no versículo 20: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A infiltração é um problema grave no meio da igreja. Pessoas se infiltram no meio da igreja como se fossem convertidos a Jesus Cristo. E ali, no meio da igreja, eles tentam destruir a boa semente. É por isso que nós enfrentamos muitos problemas dentro das igrejas. É por causa da infiltração de pessoas inescrupulosas no meio da boa semente, tentando destruir o reino de Deus. Só que, por exemplo, ele diz aqui no versículo 26, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então a erva cresce e de repente, sem ver e sem para quê, aparece o joio. E como apareceu? Se ele plantou a boa semente, e de onde veio esse joio, né?
O versículo 27 diz: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Então os servos perguntam. O Senhor semeou boa semente, só que apareceu o joio. E eles perguntam: de onde vem? Como aconteceu? Se o Senhor plantou uma boa semente, agora aparece esse joio aí no meio. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Então você veja que a obra de Deus, ela tem inimigos. Tem inimigos. E a obra de Deus tem que enfrentar esses inimigos. E tem mais. Tem até de conviver com esses inimigos. Conviver com os inimigos. E ele diz assim, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Então os servos, eles perguntam se o Senhor deseja que arranquemos o joio. Por quê? O que é que o joio está fazendo ali? Arranca, que não é o lugar dele ali, né? Só que o Senhor responde assim: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, quando o Senhor responde não, queres que vamos e arranquemos o joio? Ele responde não. E por que ele responde não? Ele diz, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. O que é que você percebe aqui? Você percebe que o joio é preservado para que o trigo não seja prejudicado. Porque se os servos fossem arrancar o joio, como está tudo junto ali, ao arrancar o joio, eles poderiam, sem querer, arrancar o trigo também. E aí iria prejudicar o trigo. Aí o dono diz, o Senhor diz, deixa os dois juntos. Deixa os dois crescerem juntos, para que você não prejudique o trigo. Então você veja que os servos de Deus, eles convivem com o joio. Eles convivem com os servos do Satanás. Agora, tem problema? Não tem como resolver, porque se você arranca um, pode prejudicar o joio. Para não prejudicar o joio, o Senhor prefere deixar tudo junto, calmo, deixa tudo quieto aí. E no versículo 30 ele diz: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado. Então vai ter o tempo da colheita? Vai. Então o Senhor diz: olha, no tempo da colheita a gente resolve essa situação. Agora, que tempo era esse? Que tempo é esse? É o juízo final. É a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Essa segunda vinda de Jesus é o tempo da colheita. Agora, como no juízo o joio vai ser arrancado e o trigo também vai ser arrancado, então o dono diz, aguarda até chegar o tempo da colheita, porque é o tempo que os dois serão arrancados. Então você arranca os dois, separa o joio do trigo, você pega o joio e ele diz aqui, atai-o em feixes para ser queimado. Pega o joio, ata em feixe para ser queimado. Aí você diz, que queimado é isso? É o inferno. É aquilo que a Bíblia diz assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então arranca o joio, ata em feixes, coloca no inferno. E ele diz, o trigo recolhei-o no meu celeiro. O que é o celeiro? O celeiro é o céu.
é aquilo que a Bíblia diz: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso mesmo. É aquilo que a Bíblia diz: na casa de meu Pai não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, na segunda vinda de Jesus, o Senhor vai arrancar tanto o joio quanto o trigo. E o Senhor vai separar o joio do trigo, vai pegar o joio e jogar no inferno, e pegar o trigo e levar para o lar celestial. Aí você diz: mas eu não quero ser joio. Quer não? Não. Então você se arrependa dos seus pecados, abra o seu coração e aceite Jesus. Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou, servindo a Deus com prazer. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus, buscando de coração em todo caminho seu. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom dia, que Deus vos abençoe.